Alô, boa noite, boa noite, boa noite. Eu vou pedir para a gente compor uma mesa aqui, o nosso vice-presidente Radamés Ovário, por favor, nosso primeiro secretário Adenilson Cerqueira, diretor técnico, o... Cadê ele? Cadê? Celso Henrique, doutor Celso Henrique. Pessoal, tem algum aluno do último curso que estão fazendo lá? O pessoal ficou de vir hoje, não chegou aí, não? Você? Ah, é, tem ali. Seja bem-vindo aqui. Tem mais alguém aí, não? Não vi, não. Não tem? Tem o Ralf aí, mas ele está meio escondido. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tem uma pessoa interessada em fazer seguro para abelhas? Usar Porto Seguro outra qualquer. O que vocês acham disso? Quem é apicultor aqui? Bom para iniciantes? Então essa é uma discussão que nós vamos ter, né? Tentar fazer seguro para as abelhas, né? Sei lá, tem que estudar bem a fundo esse tipo de coisa. Vamos falar com o pessoal da federação. Pode fazer. Certo? Dia 9 de junho nós temos uma reunião na Câmara Setorial de Produtos Apícolas lá em São José dos Campos. Nós aqui da APACAM estamos indo, vamos participar lá. Nós somos membros deles e vamos ver a discussão que eles têm lá para mostrar para nós. Eu já tenho, mas eu não trouxe aqui. Então vai ser dia 9 de junho em São José dos Campos. Então, quinta-feira que vem. Essa palestra aqui está sendo gravada e vai ser depois passar na TV APACAM e YouTube, né? Vocês entram lá e está lá. TV APACAM e YouTube. Depois de quantos dias, ô Tomás? Uma semana? Uma semana, mas às vezes demora um mês, tá? Ou mais. Mas agora já está mais. Agora está mais rápido. Vai rápido. Gente, nós estamos fazendo um curso básico de apicultura. Tem aqui 2 alunos, estamos com uma turma boa lá. E o final de semana a gente termina. E temos mais alguns cursos abertos aqui. Nós temos o curso de cerveja, de apiterapia, de hidromel e apiozonoterapia. Então, o de apiozonoterapia, nossa, que nome difícil, apiozonoterapia, início dia 11 e 12 de junho. Celso, você que faz esse curso é o Zé Barbosa, o Marcelo, você e o Marcelo, doutor Celso, ou o Marcelo que faz o curso. Então, o que vocês quiserem fazer, a sessão está aberta. Né? Vai começar no Comaia? No dia 12. No dia 12, então? Então eu vou lá, dia 12, aqui na Cobaia, mas aparece lá. Tratamento de graça na faixa. E então, gente, dia 6 de julho, que é a próxima palestra, quarta-feira, primeira quarta-feira do mês, nós convidamos um rapaz, Pereira o quê, não? O sobrenome, só Pereira, vai fazer uma palestra aqui para nós. Vamos ver se a gente fecha até final de semana, tá bom? Então, de início é isso. Tem mais alguma coisa? O Marcelo, tá aí, Vanderlei? Mitsuoshi está dando, está aí, não? Márcio? Carta de cobrança, os caras aí não aparecem aqui. Antes de começarmos nossa palestra, nós vamos... revista. Todos receberam a revista de maio? Todos receberam? Eu recebi. Esse circular aqui, todos receberam? Alguém não recebeu? Quem não recebeu? Recebeu agora ou você pegou agora, Jorge? Não, recebi em casa. Tá. Então é isso. Luciano recebeu? Se o Luciano recebeu, todos receberam. Recebeu? Luciano e Fabiano, parece irmãos. Gente, é isso. Não, são clones. Quem é o Fabiano? Mesmo corte de cabelo, cara. Corte de cabelo mesmo. Celso Henrique, você quer falar alguma coisa? Doutor Celso. Radamés Ovário. Quer falar alguma coisa? Adenilson? Não. Então, ok. Então, todos apresentados, e vamos apresentar os nossos palestrantes.
O nosso palestrante de hoje é nosso associado, Fabiano Guedes. Fabiano Guedes já fez várias palestras para nós aqui há muitos anos. Depois ele mudou para Portugal. Ficou quanto tempo lá, Fabiano? Quase 4 anos. Aí expulsaram ele de lá e voltou para o Brasil, né? Acontece isso, vai para outro país, não dá certo, o cara expulsa e volta. Ainda bem que ninguém é outra parte aqui, né? É, Fabiano? Então, aí, o Fabiano já fez algumas palestras anteriormente, e ele é formado em técnico agrícola, biólogo, apiterapeuta, e pós-graduado em apicultura. Esteve em Portugal nos últimos 4 anos, onde obteve experiência com a apicultura do país, com controle da invasão da vespa asiática. Atualmente está de volta à empresa Resgate Enxames e apiterapia do Brasil. A apiterapia dá dinheiro, né? Tem muita apiterapeuta aqui, né? Eu estou Celso, Fabiano, quem mais é apiterapeuta? Levanta a mão aí. Só os dois. E ele deixou uma pergunta aqui, essa pergunta vai ser muito interessante. Ó. Abelha ibérica? Sim. Vespa asiática? Não. E onde está a genética finalizada? Que estava aqui? Eu não sei, agora ele vai responder. Então, gente, por favor, salva de palmas, Fabiano. Fabiano, por favor, fez a palestra. Fabiano, as perguntas por último pode ser fazendo junto com a palestra ou como eu vou anotar, faz tudo no final? Melhor fazer a apresentação mais rápido e deixar o debate e as perguntas para o final. Tá bom. Você tem 1 hora e 31 minutos para fazer isso. 1 hora aí? 31 minutos. 40, 45 minutos. Tá bom. Termina e a gente pode conversar à vontade bastante. Vamos lá. Radamés Alvaro. Quem não conhece Radamés Alvaro? É o homem mais antigo da apicultura. Ele tem 105 anos de apicultura. 105 anos de apicultura. Não é mole não, cara. Na próxima revista nós vamos fazer uma entrevista com ele falando sobre apicultura. 105 anos. 105 anos da família, né? Avô, pai e neto. Portanto, o pai dele, o avô dele começou lá em Caieiras, Vila Mariana, né? Começou na Vila Mariana, em São Paulo. Caieiras. 1920 foi para Caieiras. E estamos lá até hoje. Estamos lá até hoje. Grande empresário apícola de Caieiras. Lá ele manda prender e manda soltar e... Pessoal, seja bem-vindo. Fabiano, por favor. Pessoal, prepare suas perguntas para depois a gente deixar um espaço. Vamos deixar um espaço para todos fazerem as perguntas, ok? Fabiano Guedes. Boa noite a todos. Eu esqueci, pessoal, antes, assine a lista de presenças que nós temos um sorteio. Nós temos 4 livros de apicultura empresarial, um livro de apicultura empresarial, 3 livros de cera de abelha. Cera de abelha foi escrito por Radamés Alvaro, está aí, ó. Aqueles que for sorteado, aproveitem e peçam para ele dar um autógrafo aqui. 3 bonés da Pacam e uma camiseta. Tá? Camiseta G, se alguém for mais gordo ou mais magro que o G, vem ele para o estrofe. Tá certo? Porque tem uns aqui que precisam de 5G, né, Edivaldo? Cadê o Edivaldo? Já encomendei, tá? Não esqueça. Então assinem, todos assinem. E essa venda aqui, tem alguma coisa a ver, não? O Eric. Então vamos sortear a gente. Ah, não. Não, a agenda é minha, não sorteia não. Então, pessoal, boa noite. Apicultura Empresarial, todos os livros nós temos aqui na loja, tá? É do Pedro da Rosa Santos. Esse Pedro da Rosa Santos, ele é grande apicultor, pesquisador, estudioso da apicultura e também escreve para a nossa revista, matéria dele na nossa revista. E ele também tem um site de apicultura, né? Uma pessoa muito envolvida na apicultura. Quase todos os apicultores conhecem. Não. Pensei que fosse um presente para mim. Bom, pela terceira vez, boa noite. Boa noite. Pedi para o Celso pegar um pouquinho de água para mim ali, mas como ele sabe que apicultor não gosta de falar de abelha, já trouxe 2 copos, né? Então, para poder lubrificar, né? E então,
Primeiramente, eu quero agradecer, né, a gente sabe que agradecimento é só no final da palestra, mas aproveitando que todos estão aqui, agradecer a Pacame pelo convite, agradecer a todos os membros da Pacame, né, a Luzia, o Zovaro, todas as pessoas aqui, o Eloy, os funcionários lá da Pacame, da loja, né, pessoas muito prestativas, atenciosas. Parabenizar o Eloy também pelo serviço que ele vem prestando na Pacame, né? Eu estava em Portugal quando tudo aconteceu, depois chegou a pandemia, não teve mais reunião, né, durante esse tempo, e voltou agora há pouco tempo. Ele voltou com tudo, né? Acho que em fevereiro foi a primeira palestra, né? Primeira reunião dos associados da Pacame. Então, parabenizo o Eloy também por esse cargo, né, que é um cargo muito trabalho, né, muita garra, que ele vem representando muito bem o Dr. Constantino, né, que eu também tive o prazer de conhecer, né, fiz umas palestras aqui também na época do Constantino. Então, primeiro, parabenizar e agradecer o convite, tá bom? Meu nome é Fabiano, para quem não me conhece, eu sou biólogo, apicultor há 30 anos e apiterapeuta, né, de 2012 para cá. Comecei a trabalhar com apiterapia aqui em São Paulo, em algumas clínicas, tive alguns casos assim, bem interessantes, resultados muito bons, outros não tanto, né? Então, eu comecei na apicultura em 1993, em Resende, que é uma cidade do interior do Rio de Janeiro, onde eu nasci. Então, eu trabalhei com apicultura lá por 12 anos. Depois disso, eu trabalhava mais com produção, né, de mel, pólen e própolis. Eu ia trabalhar com própolis também. E depois de 12 anos, eu vim para São Paulo e continuei aqui. Aqui em São Paulo, eu tive o prazer de conhecer, né, todas as pessoas que fizeram a história da apicultura no Brasil, que eu só conheci através de livros, lá em Resende. Né, só através de livros, nomes dos autores, né. Eu passei a conhecer pessoalmente aqui em São Paulo. São Paulo é uma cidade muito boa, né, também por causa disso, você tem acesso a muita coisa. Então conheci o professor Paulo Nogueira Neto, conheci o professor Kerr, não pude conhecer o Padre Moure, né, que fez estudo das abelhas sem ferrão também. Não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, né, mas conheci o Zolaro, conheci o Dr. Wilson Donini, da Cidade das Abelhas, pessoas que fizeram a história da apicultura, o Constantino, né? Então, para mim, foi muito bom ter vindo para São Paulo. E como eu fazia biologia, ia me especializando cada vez mais nas abelhas, e ia desenvolvendo meus trabalhos todos com temas das abelhas. Meu trabalho de conclusão de curso da faculdade foi sobre ecoturismo e apiários, empreender apicultura, educação e ecoturismo. Eu apresentei aqui na Pacame. Depois teve eu participei do primeiro congresso de apicultura em 2006. Em 2008, em Belo Horizonte, eu apresentei esse trabalho da conclusão de curso de biologia. Depois, em 2012, teve um congresso em... Alguém lembra? Não, 2010, desculpa, 2010 foi em Cuiabá. Aí apresentei outro trabalho também na área da educação, com levantamento de dados que nós fizemos na Cidade das Abelhas, com escolas. 2012 foi Rio Grande do Sul, eu não fui. Não fui em 2012, depois 2014 foi em Belém do Pará. Né? Apresentei um trabalho lá sobre o saco de transporte de resgate de abelhas. Até estou para apresentar esse saco para o Alexandre, né? Estou te devendo essa. Depois, em 2016, em Fortaleza, eu creio que, não lembro, mas eu acho que eu não apresentei nada. E depois, 2018, em Joinville, me convidaram para participar, falar sobre apiterapia, só que foi quando eu fui para Portugal. Então, infelizmente, não deu para participar. Mas, nesse meio tempo também, teve uma apresentação que eu fiz aqui na Pacame sobre apicultura no Peru. Eu acho que foi uma apresentação muito interessante, que fala sobre as técnicas diferentes que eles usam no Peru, devido à altitude, né? E à vegetação. Então, é muito interessante também a apicultura lá. Quem quiser, tem nas revistas da Pacame, está disponível, né?
ou quiser também pode entrar em contato comigo, eu envio, é muito interessante. E hoje eu trouxe um tema aqui diferente, que é a experiência que eu tive em Portugal com as abelhas ibéricas, né, que para mim foi um aprendizado muito grande, né, e eu vim com esse tema hoje para a gente, que abelhas ibéricas sim, vespa asiática não. E onde está a genética africanizada que estava aqui? Né? Essa pergunta, na verdade, esse meu trabalho não é um trabalho científico, não é uma pesquisa científica. São levantamentos de dados que eu fiz nesses quase 4 anos e meio. E deixo uma pergunta no final, eu não tenho a resposta dessa pergunta, eu quero saber de vocês. E vamos ver se surge algum cientista, um pesquisador que vai descobrir isso para a gente. O que está acontecendo com a defensividade das nossas abelhas aqui no Brasil. Porque eu cheguei de Portugal depois de quase 4 anos. Né? Muita gente aqui me conhece, sabe que eu trabalho com resgate de enxame de abelhas. Inclusive, o meu trabalho de pós-graduação em apicultura na Unital, eu esqueci até de falar aqui, eu apresentei aqui na Papam também, o tema foi sobre os enxames de abelhas resgatados na Grande São Paulo. E de lá para cá, eu passei quase 4 anos em Portugal. Quando eu cheguei, voltei a capturar enxame novamente. E 96% dos enxames que eu capturo são enxames mansos. Praticamente eu não preciso nem usar roupa de proteção. Eu uso por causa da segurança. Né? Tem que dar exemplo. Às vezes estou ali numa empresa, né? Tem que estar com a roupa, com luva, com tudo isso. Mas eu estou encontrando enxames muito mansos. Eu estou achando isso muito estranho, né? Que geralmente as abelhas africanizadas elas são mais defensivas. No interior eu sei que ainda tem muita abelha defensiva, eu estive em Sorocaba há pouco tempo, mas alguma coisa está acontecendo e a gente precisa descobrir. Tá? Então eu vou deixar essa pergunta, né? Vamos ver se surge um trabalho científico através disso. No finalzinho da apresentação nós vamos falar sobre isso de novo. Mas eu quero abordar mais nessa apresentação a importância de se manter as subespécies de abelhas nas regiões. Tanto na Europa, na Ásia, nas Américas, na África, porque cada vegetação, cada subespécie, ela já está adaptada a cada vegetação, a cada clima. Se ela entrar em extinção, é difícil o homem, por mais que ele faça vários cruzamentos e tente chegar a alguma coisa parecida, é difícil ele conseguir uma subespécie que vai responder àquela vegetação, àquele clima que está ali. É muito difícil. A natureza sabe o que faz, o homem acha que sabe o que faz, né? Mas é muito complexo, é tudo muito complexo. Então, a minha ida para Portugal foi devido ao convite de um amigo que está lá trabalhando hoje. Ele me convidou porque, como a gente pode ver nesse gráfico, 2014, 2015, 2016, 2017, a variação dos apicultores, colmeias e produção. Pode perceber que ali em 2017 teve uma queda muito grande. Alguém sabe por quê? O que aconteceu em 2017 em Portugal? Teve um incêndio muito grande. Além das pessoas que morreram também, eles perderam muitas colmeias, muitas mesmo. Então eu fui convidado para uma cooperativa do norte de Portugal, de Mangualde, para ajudar na reprodução dessas colmeias, no repovoamento de abelhas no país. E também Portugal vem sofrendo muito com a invasão da vespa asiática. Essa apresentação que eu vou fazer hoje dava para fazer 3 apresentações, eu acredito. Mas eu resumi tudo aqui porque é um levantamento de dados nesses 4 anos que eu tive lá. Então o que acontece? Então, era para ajudar no controle da vespa asiática e na reposição dos enxames, né? Então, a cooperativa era no norte, fomos trabalhar no Algarve e fazer um povoamento de abelhas lá. E um repovoamento, né? Uma região que sofreu muito também, e depois, em 2018, também teve outro incêndio, foi em Monchique, se alguém conhece. Então, esse foi o motivo de eu ter ido para Portugal. Foi ajudar nesses trabalhos. Né? Aqui tem uma foto da abelha ibérica. Não sei se alguém já teve o prazer de conhecer, já esteve em Portugal e trabalhou com elas. Você já teve? Qual o seu nome? Silvio. Elas são um pouco diferentes, né, Silvio? O que você percebeu mais de diferente nelas? Para as nossas abelhas aqui africanizadas? A produção dela é bem diferente, né? A produção é mais baixa. É muito diferente. Econômica, é uma abelha econômica. É uma abelha econômica.
E você percebeu dentro da colmeia que ela tem um movimento diferente? Ela se movimenta muito nos favos. Então, para você achar a rainha não é fácil. Não tem na cor, né? Tudo igual, né? Ela se movimenta muito. Tira um quadro assim da colmeia, ela se movimenta muito rápido e fica difícil você encontrar a rainha. Eu tive colega meio para Portugal e trazia as ibéricas para mim. Trazia? Trazia. Então, umas 3, 4 vezes. Né? E o lugar que você colocava era úmido? Como é que era? Aqui em Guarulhos. Guarulhos? Lá é muito úmido? É, bem úmido. Ela se deu bem? Elas iam bem, viu? É? Iam Elas bem. deram bem? Bem, as africanas não saqueavam elas não. Não? Não, bem defensivo. Por aí, você ia ver sua caixa da Ibérica. Oi? Ela ferroava e volta. Você fechava a caixa e não ferroava mais. E outra, o ferrão dela, aquele ferroada dela, ficava igual queimadura. Queima. As ibéricas que eu tive, elas não roubavam os africanos, mas elas pegavam da ibérica e não roubavam, não levavam. Deu uma travada aqui nos slides? Ele não está passando? Passou agora. Acho que é falta de mel. Estou fraco, tenho que ter mais mel. Então, a abelha ibérica, ela se originou na Península Ibérica. Né? Como a gente pode ver aqui, eu estou sem o marcador aqui, mas dá para a gente ver aqui no mapa mundial, onde fica a Península Ibérica, né, ali em cima do continente africano, na divisa. Aqui tem uma visão mais aproximada, dá para ver Portugal, Espanha, ali a divisa com a França. A Península Ibérica abrange o norte da França, Andorra, que está aqui, bem pequenininho ali anotado, Portugal, Espanha e Gibraltar, que acho que não chega a ser um país, mas é governado pelo Reino Unido. Então, a Península Ibérica são esses governos aí. Com a Era do Gelo, a Europa toda sofreu com a Era do Gelo. A média de temperatura no mundo todo, a média, era de 7,8 graus. Né? Só que tiveram partes que ficaram com muito gelo mesmo, uma camada muito grande de gelo, onde muitos animais entraram em extinção. Principalmente algumas subespécies de abelhas que já existiam naquela época. Então, aqui na Península Ibérica e na África, a África porque estava numa parte mais aquecida. E a Península Ibérica porque aqui, na divisa com a França, tem a Cordilheira dos Pirineus, que é muito alta, 3.400 metros de altitude, que bloqueou um pouco o frio. Então ajudou a manter a abelha ibérica. Né? Enquanto todas as outras do continente europeu, aqui, morreram congeladas, entraram em extinção. Né? Então ficaram as abelhas da Península Ibérica e as abelhas da África. Né? Então isso deu continuidade depois que o gelo começou a descongelar, depois de milhares, milhões de anos. Tudo começou a voltar ao normal. O que aconteceu? Elas voltaram a repovoar toda a Europa novamente, com todas as subespécies que nós já conhecemos. Inclusive a palestra que teve no mês passado aqui na Pacame, do Anderson Barros, né? Eu não vi na palestra, mas eu assisti a palestra dele porque ele falou um pouco, né, de genética, falou um pouco dos cruzamentos. Eu achei muito interessante, gostei muito da palestra dele. Algumas coisas que ele falou eu nem sabia. Ele também está há muito tempo na apicultura, né? Espero não entrar em contradição aqui no que eu vou dizer sobre essa subespécie, mas é muito interessante essa história, né? É bom a gente saber, a gente conhecer as nossas abelhas, né? Nós que somos apicultores. Então, aqui tem um estudo do Instituto Politécnico de Bragança, que fica lá ao norte de Portugal, para quem conhece, faz divisa com a Espanha, né? Ali está o nome do trabalho, né? Diversidade Genética de Apis mellifera iberiensis, que é ibérica, na região norte de Portugal. Fevereiro a julho do ano de 2010, foram coletadas abelhas de 67 apiários das cidades de Bragança, Porto, Viana do Castelo e Vila Real. Viana do Castelo eu conheço. Oi? Eu sou de Viana do Castelo. É de Viana do Castelo? Eu conheço lá. Fui lá várias vezes, para casa de um amigo, uma casa de praia, um lugar muito bonito, muito gostoso. Divisa com a Espanha, né? Atravessa a ponte, vai lá em Galícia, almoça. A culinária lá é muito boa, né? Então, o senhor é de lá? Nasceu lá? Nasci lá. Vim pra cá com 16 anos. Qual o nome do senhor?
Carlos Alberto, prazer. Depois a gente conversa mais um pouco sobre o É muito bonito, vale a pena. Então, eu coloquei aqui algumas partes do resumo desse trabalho que é bem interessante. Olha só o que diz aqui. A abelha Apis mellifera e Apis mellifera ligusca distribui-se naturalmente na África, Oriente Médio e Europa, né? Nós já sabemos disso. A adaptação à diversidade ecológica e clima propiciou a evolução de mais de 24 subespécies. É o que nós já falamos. E a ibérica e a africana foram repovoando toda a Europa. Então, hoje somam mais de 24 subespécies. Então, elas foram agrupadas em 4 linhagens, A, N, C e O. A linhagem A e O se originaram na África e Oriente Médio. A linhagem C e N, subespécies europeias. Já na Península Ibérica, ocorreram a linhagem A e N, né, que é uma linhagem particular. Por que ela é particular? Porque ela é um híbrido que foi cruzado naturalmente, na natureza. Não foi o homem que foi lá e criou esse híbrido. Ela é um híbrido também, mas ela foi criada naturalmente, né? Então, os resultados do trabalho mostram que encontrou maior diversidade genética e grande variabilidade genética no norte do país. Mas é predominantemente a linhagem A, que é africana. Mais especificamente, a A16, para quem conhece bem, né, essas classificações. Então, a linhagem A, que é africana, ela está bem presente lá no norte de Portugal. Então, só para a gente saber como é a abelha ibérica, né? Então, aqui nesse mapa mostra como elas se espalharam, né? Foram repovoando, né, a Europa. Ali, na parte preta, daquelas linhas pretas, a gente pode ver a melífera e a iberiensis. Continuando a parte preta para cá, nós podemos ver a Apis cerana. Eu tive a oportunidade de conhecer também, quando eu estive na Tailândia e na Indonésia. É uma abelha bem diferente, é o que o Anderson falou. A gente precisa entender as abelhas. Elas trabalham para elas, não é para a gente. O apicultor, às vezes, quer colocar uma colmeia, um enxame numa colmeia e quer que ela produza 20, 50, 70 quilos de mel por ano. Mas você tem que saber qual é a rainha que você está trabalhando ali, porque se você pega uma linhagem que não produz, como que você vai exigir da abelha? Ela produz para ela não produz para a gente. Então, a abelha iberiense é uma abelha totalmente diferente da que a gente está acostumado a ver. Ela é cultivada em caixas pequenas, assim, parece a caixa de apoterapia do Celso e a minha. É pequenininha, e eles produzem mel ali, colhem aquele favinho de mel assim, e já está ótimo para o ano todo, né? E a abelha, a fisiologia dela é bem diferente, a morfologia dela é bem diferente da abelha Apis. Ela é miudinha, pequenininha, eu cheguei a colocar algumas para picar, né, para sentir, aumentar um pouco a imunidade lá, para poder se adaptar à região, e o veneno dela é muito suave, você não sente muita dor como sente da africanizada e outras subespécies, né? Então, essas se espalharam, né, logo depois das africanas aqui, depois o grupo O e o grupo C. Aqui o grupo O é na Ásia e o grupo O na Europa, né? O grupo rosa aqui na África e o preto na Península Ibérica, tá? E depois os híbridos, né? Como a gente pode ver aqui, o híbrido que foi criado na Inglaterra por um padre, né? O Anderson até citou o nome dele na reunião do mês passado. Lá nos Estados Unidos, outro híbrido que é criado pelo homem, e aqui no Brasil, né, a africanizada. Tá? Alguma pergunta? Não vamos deixar as perguntas para o final, mas se alguém quiser falar alguma coisinha, levanta a mão, pode comentar, pode perguntar. Só um detalhe do ferrão. Do ferrão da abelha Apis cerana. Sim, da ibérica, sim, do ferrão. Uma ferroada, você queria, sabe, sair fora da piada, porque queima igual fogo. E elas vão longe atrás da gente também, igual a africanizada, né? Não, a gente recebeu,
fechava a caixa e ficava em volta. Mas isso aqui no Brasil, né? No Brasil. Mas lá eu fui perseguido por uns 300 metros. Sim. Não sei se depende da lua, do sol, dos astros, ou do clima, ou da alimentação delas. Elas vieram, né? Então, ó, aqui esse gráfico mostra assim, os valores de misturas, né, com o decorrer do tempo de cada subespécie. Então a gente pode ver que a africanizada ela mantém, né, é uma genética muito forte que predomina sobre as outras, né. Ali a iberiensis é ligústica também, vocês conseguem ver aqui, ó, elas mantêm. Conforme vai passando, vão ocorrendo as misturas, elas conseguem manter essa genética delas, né? E aqui também os híbridos, né? E aqui a africanizada também, que a gente trabalha aqui no Brasil. Então ali mostra os valores de mistura, esse gráfico. Depois, quem quiser alguma informação sobre a apresentação, pode entrar em contato comigo, eu passo. Aqui tem o nosso ex-professor, quer dizer, meu professor atual, né? Que até hoje, quando eu tenho dúvidas, eu recorro a ele, que é o professor Orsi, professor do Celso também, né, Celso? O professor Ricardo Orsi, ele foi orientador do Samir. O Samir conseguiu uma bolsa lá no Canadá para desenvolver uma pesquisa, né? Porque o genoma da abelha da Apis mellifera foi codificado em 2006. E em 2016, o Samir conseguiu uma bolsa para fazer a codificação do genoma da africanizada. Então, eles recolheram, deixa eu só dizer, o professor Orsi, ele é da Unesp, né? E através da Unesp, que orientava o Samir, eles conseguiram fazer essa pesquisa no Canadá, né? Onde eles... Eu não sei, era para estar aqui? Deixa eu ver. Então, aqui a gente pode ver o seguinte, que eles queriam saber a frequência da africana, né? Da genética africana na africanizada. Então, eles fizeram um estudo com o grupo C, né? O grupo N, C e A. Tá? O grupo, vamos ver se alguém lembra, o grupo C e o grupo N são de onde mesmo? Vou voltar lá. Ibérica. Ibérica e, europeia, né? Lembra que nós falamos? Tá. Aqui, a linhagem C e N, né? São da Europa. Tá? Então, o que eles descobriram? Que a linhagem C, a frequência genética com a africanizada é mais forte do que a frequência genética com o grupo C, que é da parte da Europa mais lá para cima, né? Para Caucásia, né? Então, o que acontece aqui? Com esses pontinhos pretos, dá para você ver a frequência genética. E aqui, a africanizada, a frequência genética é bem mais forte. Dá para perceber aqui nesse gráfico. Enquanto a africana pegaria aqui no meio, né? Então, aqui, com esse trabalho, lá no Canadá, eles conseguiram codificar o gene da abelha africanizada, em 2016. Né? Então, só para a gente ter uma ideia, né, da importância de se manter essas espécies, a gente conhecer geneticamente, né, todas, se vocês conseguiram ter uma ideia, que todas elas têm um pouco da genética africana, né? Então, lá em Portugal, eu tive contato com alguns órgãos do governo que envolvem a apicultura, né? O CNA, que é a Confederação Nacional de Agricultura, a CONFAGRE, que é a Coordenação Nacional de Cooperativas Agrícolas do Crédito Agrícola de Portugal, a CNA, ela trabalha junto com a FENAP, como vocês podem ver aqui, a seta vermelha lá, a seta vermelha aqui embaixo, eles trabalham juntos do presidente
dos apicultores de Portugal é o João Casaco, doutor João Casaco. E na Fenapícola é o Luiz Clabin. O João Casaco, assim que eu cheguei em Portugal, foi uma pessoa que me deu muito apoio, né? Me deu muita atenção. E depois também o Luiz Clabin, ele me ajudou muito também e até me convidou para um evento que aconteceu em 2020, que Portugal, a cada 2 anos, eles fazem um plano apícola nacional, que é a fonte dessa imagem que está aqui. O plano apícola nacional, eles fazem para 2 anos. Esse era de 2020 até 2022, ainda está valendo, né? Então, se vocês perceberam, eles têm 2 confederações apícolas. Fica a critério do apicultor, né? Participar das 2 ou só de uma, né? Aqui no Brasil também, quando eu estava lá em Portugal, parece que surgiu, né, uma cooperativa, uma confederação, só que eu nem busquei mais informações sobre isso, como está hoje, né, para poder falar aqui, mas não posso falar nada, porque eu não tenho informação sobre isso. Mas eu acho que é um fator bom para o país, que isso dá liberdade ao apicultor dele decidir, né, onde que ele quer continuar ali. Dá para ouvir daí de trás? Dá para ouvir? Então eu tive contato também com outros órgãos que envolvem a apicultura. A Direção-Geral de Agricultores e Veterinária, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas e o INAV, Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária. Esse aqui é um laboratório que tem na Faculdade de Agronomia, quem conhece lá Lisboa, perto da ponte 25 de Abril, você avista, quando você está atravessando a ponte, a Faculdade de Agronomia. E esse laboratório, ele fica dentro da Faculdade de Agronomia. Eu tive o prazer de ir lá, conhecer, fazer uma palestra sobre ecoturismo e apiários. Conheci o trabalho deles. Eles trabalham com análise de alimentos, plantas e animais, né, para o país todo, né, para descobrir, né, quais são os tratamentos que deve dar para certas doenças e tal. Contaminação de pólen com agrotóxico, tudo isso, doença das abelhas, eles investigam tudo. É um dos laboratórios mais avançados da União Europeia, o INAV. Tá? E o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, todas essas imagens, eu tive que entrar em contato com eles para pedir autorização, conversar e tal. E eu recebi também uma atenção muito especial da doutora Tereza Portas. Até antes de eu vir para cá, ela me mandou um e-mail, que eu vou mostrar para vocês, sobre a Vespa asiática, atualizado. Né? O Instituto de Conservação Natureza e Floresta também me deu um apoio muito grande lá e aqui, para a gente fazer essa apresentação. Tá? Então, a apicultura em Portugal é organizada dessa forma. Tá? 2 confederações, o apicultor fica livre para decidir onde ele quer atuar, né? Tem os órgãos que apoiam, tá bom? E aqui a gente já pode entrar mais na parte das abelhas, da floração. Aqui tem um calendário da floração das espécies melíficas em Portugal. Não vai ligar mais? Tá ligado. Tá? Tá ligado, tá bem baixinho. Dá para ouvir daí? Então, como a gente pode ver, ó, março a julho, urze, é a flor que floresce nessa época, né? Maio a junho, castanheiro. Novembro, aqui, ó, começa aqui, novembro a março, eucalipto. Depois, fevereiro a junho, rosmaninho. Eucalipto, na época do inverno, tem produção? Olha, sim, lá agora é verão. Ah, sim, ali é inverno, janeiro e março. Olha, Zovar, eu não vou saber te responder essa pergunta, mas eu posso pesquisar melhor e te responder depois. Mas uma boa pergunta é essa. Eu acredito que sim. Pelo menos deve suprir alguma coisa. Tipo a Strateia que floresce aqui no inverno, não é muito nutritivo, néctar,
mas pelo menos supre um pouco as abelhas, né? Dá uma ajuda. Eu vou me informar melhor, mas deve ser isso. Depois, rosmaninho, né, de fevereiro a junho, soagem, de março a junho, girassol, de junho a agosto, a laranjeira, de fevereiro a abril, medronheiro, de outubro a dezembro. Alguém conhece o medronho, além do senhor... Qual o nome do senhor mesmo? É Carlos. Senhor Carlos, alguém conhece o medronho? Medronho faz bagaceira. é a fruta que faz o bagaço. O que é o bagaço? A cachaça, isso, a cachaça de Portugal. É o bagaço que é feito da fruta medronho, né? O alecrim, de janeiro a março... de novembro a março, né? O cardo, de julho a setembro. E depois eles têm também o mel de melato, como a gente tem aqui, que lá eles chamam de melada, que é o de carvalho, né? Abril, o melato ele vem do quê? Do néctar da flor, vem de onde? Cochonilha. Vem da madeira, que vai para a cochonilha, de quem que pega depois? A abelha pega, né? Tem um amigo meu, ele é português, ele fala, mel de cocô. Não é. Então, o que acontece? É um alimento muito nutritivo, né, que nós produzimos aqui no Brasil também, o de Aroeira e de Bracatinga, né? E é um mel muito reconhecido lá na Alemanha, e hoje eles compram, né? No começo, aqui no Brasil, os apicultores jogavam fora, né? Porque não tinha como vender. Tem um gosto diferente, tem um teor de glicose mais baixo, né? Então os apicultores jogavam fora. Só que descobriram que os alemães estavam comprando toda a produção, foram descobrir porque é um alimento muito nutritivo que eu acho que é o caso da aroeira, ajuda até a tratar de diabetes, né? Dependendo da orientação médica. Então eles têm lá o de carvalho e a azinheira, né? Que o pulgão e outros tipos de insetos também lá, não só o pulgão, abril, depois julho, outubro, depois julho a setembro a azinheira. Pulgão, agora eu entrei numa contradição aqui, né? Vou pesquisar depois. Não? O pulgão, alguém sabe, o pulgão é um inseto, né? Então, vamos lá. A flora dominante por região, né? Lá na região do seu Carlos, né? Olha lá em Viana do Castelo, é o eucalipto. O seu Carlos não sabe dizer pra gente se no inverno o eucalipto ajuda na apicultura ou não? Eu acho que não, hein? Não? É muito rigoroso. Sim, mas ele está ali que ele floresce nessa época. Flor ele libera, então. Se está no mapa, né? Posso falar com certeza. Nós vamos pesquisar isso depois e vamos descobrir. Depois, o eucalipto, né? A uze, né? Tá tudo separadinho. Castanheiro mostrando as regiões, né? Rosmaninho, girassol, aqui no Alentejo, laranjeira no Algarve, o medronho. Alguém lembra? O medronho para fabricar o quê? Bagaceira. A cachaça, isso, a bagaceira, né? Então, quando chegar em Portugal, chega lá no botequim, ó, eu quero um bagaço. Não vai falar uma cachaça aqui, né? Vai demorar para vir. Era uma área bem extinta em Portugal, quase não tinha. Agora é que eles evoluíram muito e... Começaram a fazer o bagaço agora, é isso? Na minha época eu não fazia bagaceira de medronho. Para a região do Alentejo fazia, mas na região do Norte não fazia, não. Tinha muito pouco. Agora que tinha uma... Então, ali no mapa mostra que o medronho está aqui embaixo, né? No Algarve, ali. Então, eu vi bagaço também lá em cima, lá em Viana do Castelo, vi em Lisboa também. Já faz 40 anos que eu sei lá, então... Ali mostra que é mais concentrado ali no Algarve, ali embaixo, né? E o mapa dos MEs denominado por região. Isso é muito interessante, porque assim um apicultor não tem como... É mais difícil ele falsificar o mel e dizer que o mel... Ele está lá em Lisboa e fala, o mel é lá de Viana do Castelo. Né? Tem que ter um registro, né? Um número, para poder colocar no rótulo. Então eles identificam por região. Mel do Alentejo, mel de Serra de Lausanne. Deixa eu olhar aqui. Está melhor. Mel de Medronheiro. Não, Parque do... ali não está dando para ver direito, mas mel da terra de...
Não dá para olhar ali. Não dá para olhar. Mas depois eu posso passar. Então eles separam assim por região. E lá também o mel dos Açores, das ilhas, né? Então cada região tem o seu mel cadastrado. Tá? E o ano passado, o governo ofereceu um apoio aos apicultores, oferecendo 400 colmeias, né? Junto com a Nestlé. Então eles ofereceram só para os apicultores cadastrados, né? Nas associações, nas federações, cada um ganhou até 4 colmeias, né? Para incentivar a apicultura no país. E apicultores por região, né? Na Madeira, Açores, Algarve, Alentejo, Lisboa e Vale do Tejo, a região central e norte, né? 2015, 2016, 2017 e 2018. Né? Apicultores por região, é o número de apicultores por região, tem mais ou menos quase 11 mil apicultores no país. Alguém tem atualizado o número do Brasil? A última vez que eu me informei sobre isso, acho que eram 35 mil. Pouco menos de 100 mil agora, aumentou bastante. Então, um problema que vem afetando muito a apicultura no país, em Portugal, são as pragas e as doenças, principalmente a vespa asiática. Eu não vou falar das outras pragas, não vou falar das doenças, são muitas. Eu preferi focar na vespa asiática, porque foi um dos trabalhos que eu fui ajudar a fazer lá, que era o combate da vespa, né? Eu participei dessa apresentação do Ricardo e do Diogo em Bugalhos. Fizeram 2 apresentações, né, em Covão do Feto e Bugalhos. Eu participei em Bugalhos, que era mais próximo para mim, dava para ir de comboio, de trem. Então, ele mostrou o ciclo das vespas asiáticas, para a gente poder saber quando que a gente combate, né, para ela não desenvolver. Mostrou os tipos de armadilhas que são feitas com garrafas PET, tipo algumas armadilhas que a gente usa aqui também com garrafa PET para outros tipos de pragas, né? E atrativos dentro dessas garrafas PET para poder prender a vespa, né? Levou para a gente ver os ninhos primários, os ninhos secundários, que nós vamos ver daqui a pouco, como que elas formam isso, e levou algumas amostras de vespas. E tem as vespas que são ativas de Portugal, que também acabam morrendo nessas garrafas PET, que não fazem mal nenhum às abelhas, né? E não só vespas, outros insetos também acabam caindo nessas armadilhas. Você trouxe alguma para o Brasil, não? Faz tudo? Não trouxe. Mesmo morta, assim? Né? Nem pode, não. Pode. Tem alguma história do que já Não tem. As redes sociais estão aí falando, mas não tem nada provado ainda. Então, eu busquei essa imagem no ICNF, né, que é o órgão de conservação da natureza, né? Eles me cederam a imagem, e só para a gente ter uma ideia dos locais onde elas costumam se nidificar, construir as colmeias, né? A vespa asiática, no telhado das casas, ou dentro de galpões vazios, né? Em arbustos, no solo, ou no alto, a 4 metros de altura mais ou menos, 3 metros de altura, em árvores bem altas, né? Eu conversei com o Ricardo e com o Diogo daquela apresentação que fizeram em Bugalhos, agora há pouco tempo por telefone, para saber as atualidades, né, do trabalho deles, e ele me disse que esses ninhos mais altos eles estão conseguindo combater, né? E os outros também, de dentro de casa, do chão, é muito difícil encontrar em Portugal os que são instalados no chão, abaixo do solo. Eles estão conseguindo controlar daí. O problema está sendo esse nos arbustos. Por quê? É difícil encontrar, porque ele fica mais escondido, né? E é mais perigoso, porque ele está na altura do ser humano, né? Então é muito mais
perigoso do que um outro que está mais afastado, no alto. Então é muito mais fácil lutar um enxame desse do que o que está lá no alto, né, mais distante. E essa espécie, essa subespécie que costuma fazer em arbusto no baixo é outra, que vem crescendo muito. Então essa é a preocupação deles. Eles estão conseguindo controlar esses mais altos, mas os que estão mais baixos, eles estão crescendo muito, desenvolvendo muito. Por favor, qual a periculosidade dessa vespa asiática para o ser humano? Tá, boa pergunta. A picada dela é muito dolorida, né? Ela tem uma quantidade de veneno maior e mais potente, né? Vocês já devem ter visto vídeos, né, no YouTube, na internet. A roupa que eles usam é totalmente diferente da roupa do apicultor. Uma roupa muito mais bem protegida, né? O problema, sabe o que é? É que igual quando desenvolveram o soro contra veneno de abelhas aqui no Brasil, né, para liberar o soro precisava de testar em várias pessoas que foram picadas, né? Muitas pessoas picadas para poder liberar o soro e aprovar que realmente era bom, né, para colocar no mercado. E lá, para eles começarem a ter um combate apoiado pelo governo, precisa ter um número de pessoas também atacadas pelas vespas para poder começar um trabalho maior em cima disso. Mas, pelo que eu vi lá e pelo que eu vejo, toda a conversa que eu venho tendo com eles, o governo tem apoiado, creio que de uma forma, né, bastante assim, o apicultor ele tem que tirar do bolso dele para fazer o controle da vespa asiática no trabalho. Quer dizer, já é difícil produzir o mel, porque é frio, né, tem as pragas, tem as doenças, tem que alimentar as abelhas e ainda tem que combater a vespa asiática, né? Então 1 quilo de mel para você produzir sai muito caro. É muito dinheiro que você gasta para poder ter as abelhas saudáveis. Como combate esse? Com combate. Vamos ver agora. Primeiro, como é feita a eliminação dos ninhos? A função da vespa com a abelha, o que ela causa lá? Extermina a abelha? A função da vespa com a abelha, importante também. É bom perguntar, porque às vezes, né, eu posso pular. Mas a vespa, ela precisa de proteína quando? Olha, fevereiro e março. Né, quando elas vão abril e maio, quando elas vão começar a produzir os filhotes. Proteína para alimentar os filhotes delas. Onde que elas buscam essas proteínas? Animais mortos no campo ou abelhas e as larvas das abelhas. Então elas matam um enxame de 400, 500 vespas, matam um enxame de 80 mil abelhas em até 3 horas. Né? Um amigo meu ganhou, eu dei para ele de presente uma colmeia vazia. Outro amigo deu um enxame, com melgueira e tudo, já produzindo. Ele levou para o sítio dele lá em... esqueci o nome da cidade agora, perto de Fátima. É mais fácil falar Fátima, né, que todo mundo já conhece. Levou para lá. Só que lá, ele e os vizinhos não faziam controle da vespa. Ele voltou uma semana depois, o enxame já não estava mais lá. A vespa já tinha carregado tudo, né? E o outro lá que deu para ele faz o controle da vespa. Nós vamos ver aqui, daqui a pouco. Mas é isso que elas fazem, elas comem tudo, né? Então, começando ali, no inverno, as futuras rainhas fundadoras, elas hibernam, né? Então, em fevereiro e março, elas começam a emergir. Onde ela está hibernada lá no solo, algum lugar assim, ela começa a emergir e fundar os ninhos primários. Ela começa a botar os primeiros ovos no ninho pequeno, no ninho primário. Em abril e maio, acontece o nascimento dessas vespas, fêmeas, né? Aí elas dão início ao ninho secundário, porque todas elas começam a botar ovo, né? E as operárias começam a trabalhar, buscar proteína para alimentar os filhotes que vão nascer, que chega até 1.200, 1.800 indivíduos numa colmeia. Então, para alimentar essa turma toda, elas precisam de proteína, né? Aqui ela estava precisando de glicose só, energia, né? Onde que ela busca? Nas frutas e flores. Então, as pessoas,
os agricultores que produzem flores e frutas perdem muito com isso, tem um prejuízo muito grande, porque ela come as frutas que têm cascas finas e as flores. Então, o produtor de flor e de fruta tem um prejuízo muito grande, além dos apicultores, eles também têm, né? E aqui, quando elas precisam construir e alimentar os filhotes, as larvas, elas precisam de proteína. Então, elas buscam as abelhas, né? Até filhotes de passarinho, para poder alimentar os filhotes delas, né? Depois, setembro e outubro. O máximo de indivíduos, né, já falei, aí nascem os machos, as fêmeas secundárias. E depois, em outubro, as futuras rainhas, aí começa a chegar o inverno, né? As futuras rainhas abandonam o ninho e vão hibernar de novo, para voltar. Então, esse é o ciclo dela. Ela vive quanto tempo? A rainha dela? Então, o ciclo dela é de 1 ano. De 1 ano? Como mostra aqui, né? Você mencionou que ela vai hibernar, né? Ela hiberna. E nesse processo de fruta e flores, ela poliniza, não? Não poliniza. Só mata mesmo. Só destrói. Elas vieram da Ásia, da China e da Índia, né? Primeiro, elas foram parar na França em 2004. Depois, na Espanha e Portugal em 2010, eu acho, 2011. E depois teve um outro país também que elas chegaram a invadir, na Europa. A Itália. A Itália também. Estados Unidos não, isso aí é rede social que vem passando essa informação. Não, desculpa, Estados Unidos sim, Brasil não. Estados Unidos sim, desculpa. Corrigindo, Estados Unidos sim. Os enxames chegam a 1.200 indivíduos, falou? 1.200 a 1.800. Então elas precisam de muita proteína, né? Assim, o tamanho adulto dela, ou da rainha, ela é maior, ela é menor que a nossa abelha rainha? Tipo assim, você quer comparar a operária com a rainha? Não, uma adulta. Uma vez com a adulta dessa. De tamanho do meu dedo. Parece um robô. Você pisa nela, ela não morre. É feroz o bicho. Tem várias subespécies, né? Muitos são menores. Cores diferentes também. Mas, de qualquer maneira, são bem maiores do que uma... São bem maiores que as abelhas. Na sua opinião, o clima tropical propicia ou não propicia? Então, Alexandre, a gente não sabe ainda. A gente não sabe ainda se ela chegar aqui, se vai ser uma catástrofe ou se ela chegar aqui e ela não vai se dar bem. A gente não sabe disso. Mas é bom evitar que ela venha para cá, eu acho. Eu acho que é bom a gente começar a se precaver, se preparar, porque se chega aqui e ela se dá bem, com a apicultura que nós temos no Brasil, além do apicultor ser o primeiro em produção de mel no mundo, a vespa asiática que vai ser, né? Ou vão querer jogar aqui, né? Na África? Como? Com relação à vespa? Então, porque o clima, né, é mais quente, não é? Mas na África... Então, por isso que a gente não sabe, aqui no Brasil também, que elas não chegaram lá ainda. Elas ainda permanecem no clima frio. Predominância frio. Frio, mas no verão é bem quente. Elas desenvolvem lá no verão? Lá elas desenvolveram muito bem em Portugal, porque no verão é muito quente. Muito quente, tá? Agora aqui, uma coisa importante. Qual é o atrativo que colocam nas garrafas PETs? Espalhados pelo apiário, os amigos agricultores ajudam também, colaboram, espalham nas propriedades, né? Tudo quanto é área rural é bom, eles espalham para atrair essas vespas e matá-las, né? Só que acaba atraindo outros insetos também. Polinizadores ainda por cima, né? Esse é o problema. Então tem que criar uma forma melhor de capturar essa vespa. Fevereiro, março, abril, groselha, vinho branco, cerveja preta. É um energético, né? Que é o começo. A vespa passa bem, né? Na hora que eu vi também essa receita, eu fiquei com água na boca e falei, nossa, eu quero ser uma vespa. Depois, maio, junho, julho, agosto, setembro, eles misturam água, açúcar, fermento de padeiro
e fígado de animais. Só que quando mistura fígado de animais, dura menos. Quando apodrece, ela não vai lá. Então você tem que estar trocando, eu creio que a cada 1 ou 2 dias, esse atrativo, né? Que é a proteína que elas precisam, né? Então, se misturar lá nessa época de maio a setembro, você consegue capturar mais. Não, olha, a abelha é mais difícil. A abelha não. Será que ela gosta só de proteína animal ou de proteína vegetal? Olha, eu creio que vegetal também, mas eu acho que é mais difícil para elas, né? Pode ser que seja mais difícil, porque geralmente a proteína vegetal, ela é mais resistente, não é? No entanto, que quando ela precisa da glicose, ela ataca frutas com casca fina. Eu não sei te responder isso, mas eu creio que ela prefere a proteína animal. Tá? Fabiano, então, no final eu vou dar uma... Eu já vinha pensando nisso há alguns anos, né? Logo quando surgiu. No final eu vou dar uma ideia de talvez suposta solução, depois você me fala se aprova ou não. Você pode até patentear. Os portugueses agradecem qualquer ideia, né, que alguém tenha diferente para ajudar no combate à vespa, porque a situação lá está feia. É que essa armadilha ela vai eliminar a vespa que ficou presa lá. Sim. Eles não teriam que arrumar uma forma dessa vespa levar o subproduto para o ninho? Isso que eu vou mostrar aqui. Qual é o seu nome? Edivaldo. Edivaldo, eu vou mostrar aqui. Olha, então o governo desenvolveu uma plataforma, né, que está tudo citado aqui, tá, pessoal? Os créditos, está tudo aqui no slide. Então, o ICNF ele desenvolveu uma plataforma junto com a FENAPícola, junto com a FINAP, né, as Federações de Apicultores de Portugal, uma plataforma muito simples. O apicultor não, uma pessoa que está em casa, que nem é apicultor, nunca viu abelha na vida, nunca viu a vespa asiática, dá de cara com um enxame de vespas em casa, uma colônia de vespas. Ela vai entrar aqui no portal, eles criaram o Stop Vespa Asiática. Ela entra aqui no portal, clica aqui nesse link, aí vai abrir uma página, vamos ver se vamos conseguir abrir aqui com a internet daqui. Vai abrir uma página, aqui para mim aparece, mas não aparece aqui na apresentação. Você consegue colocar aqui, Eric? O Eric vai colocar aqui para a gente. Então, a pessoa teve um problema com a vespa, ela entra nesse portal, faz um cadastro, coloca lá o nome dela, automaticamente a localização dessa pessoa já vai cair no sistema deles, eles já vão saber qual cidade, qual região você está. Aí ele vai colocar os dados dele, endereço, há quanto tempo o enxame está lá, de vespas, aqui a altura, vai colocar tudo ali, os dados que eles pedem no cadastro. E automaticamente eles vão atender aquela pessoa que está com a vespa em casa, né? Então, com isso, eles vão deixando mapeado no site todos os locais onde eles fizeram o extermínio do enxame. Oi? Vamos apertar o link. Aí a pessoa vem aqui, ela está no portal, ela clica, ela foi lá preencher os dados, ela clica aqui em OK, né? Vai aparecer aqui o mapa de Portugal e todos os lugares onde já teve a infestação de vespa. Todo esse ponto preto onde já teve? Preto, amarelo e vermelho. Você vem aqui num quadradinho desse, você, como os portugueses falam, você carrega aqui, ó. Você clica aqui, ali já aparecem os dados da pessoa que entrou em contato para fazer o resgate, o extermínio do enxame. Então aparece lá o número do pedido, cada pedido tem um número para poder identificar. O distrito, ó, Leiria, que é perto de Lisboa, elas estão descendo cada vez mais para o norte, para o sul. O que pretende registrar é o ninho de vespa. Data da observação, 19 de fevereiro de 2020. Ninho destruído? Sim. Data da destruição, 27 de fevereiro. Data do registro, 27 de fevereiro.
Então ali, cada quadradinho desse está mapeado. Então, como chama esse trabalho? É um georreferenciamento. Né? Não é nada novidade para a gente aqui, porque já tentaram fazer o georreferenciamento dos apicultores aqui no Brasil. Eu não sei se foi concluído, eu fui até convidado na época para trabalhar nessa plataforma, mas depois não falaram mais nada. Eu não sei se concluíram, se não concluíram, mas eu sei que são plataformas que ajudam muito, não só no combate da vespa asiática, mas também para ajudar no controle de doenças das abelhas também. Né? Assim você sabe onde tem um apicultor que está com um problema, uma doença apiária, né? Evita que o outro vai lá, coloque abelhas próximas para não ficar doente também. Então é uma plataforma muito boa. Eric, eu consigo voltar aqui para a apresentação? Sim. Então, pessoal, só para a gente ter uma ideia de como é feito o controle da vespa, ela chegou em Portugal quando? Vem apoiando e ajudando os apicultores a combater a vespa. Tá? E as pessoas também, né? Na cidade, uma pessoa que nem é apicultor, que nem é agricultor, que não está perdendo nada com isso, mas está correndo um risco ali de ser atacado pela vespa. Aqui tem algum apoio do governo? Aonde? Aqui no Brasil? Com relação à vespa asiática? Nós não temos vespa aqui ainda, mas espero que, se por um acaso acontecer aqui, quer dizer, espero que não aconteça, mas se acontecer, espero ter um apoio do governo. Né? Esperamos, né? É só chamar as zoonoses, manda. Como que eles eliminam essas? Então, nós já. Peraí, só para completar isso aí que falaram, quem falou isso? Tá. As zoonoses, coitados, eles já têm a agenda super lotada por causa das abelhas. Imagina chegar a vespa asiática aqui, aí que eu não vou conseguir dar conta do trabalho mesmo, né? Porque da última vez que eu fiquei sabendo, são 3.000 ligações para tirar a abelha por mês, né? Então, para tirar a abelha, imagina se a vespa chegar aqui, né? Você está procurando o slide que eu estava? Deixar bem claro, extermínio, tá? Não é remoção. Extermina, né? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, além do governo estar apoiando, né, com a plataforma e tudo, eles espalham pelos parques, placas, conscientizando sobre os animais polinizadores, o perigo da vespa asiática. Ali tem um número do Stop Vespa, que a pessoa pode ligar se caso ela encontrar um enxame de vespas. Então, no país todo tem essas informações. Isso aqui é em Carnaxide, perto de Lisboa. Quem fez a foto para a gente anteontem foi o Pedro Chambel Cruz, que ele encontrou essas placas. Antes de eu vir para cá ainda não tinha, e agora já está espalhado em tudo quanto é lugar essas informações. Pergunta? Ele havia perguntado quando elas chegaram. Lá em Portugal. Quando? Mais ou menos 2010, 2011. Em menos de 10 anos, praticamente 80% do país território ali já está com... Sim, já foi... como é que fala? Infestado por elas. Né? Aí eu coloquei um vídeo aqui muito interessante, acho que vai dar para a gente ver, olha só. Esse daqui foi um extermínio de vespa que nós fomos fazer numa escola de música. Não tem som, né, o Eric? É porque tem uma música de fundo que estava tendo aula de música. Mas não vem ao caso. Vamos lá. Deixa eu dar o play aqui. Só para vocês terem ideia, eu coloquei uma pedra ali onde elas entravam no buraco da caixa de fiação da escola. Coloquei uma pedra só para atrapalhar, para a gente poder ver mais ou menos o tamanho delas, né, o comportamento delas, para atrapalhar a entrada e a gente poder ver melhor. Então, aí dentro tinha um ninho, que é esse aqui. E com o apoio do Fernando Afonso, né, que é um apicultor de Canessas, que fica perto de Sintra, né, nós fomos lá para fazer o extermínio desse enxame. Na verdade, nós fomos chamados para tirar um enxame de abelhas. E quando nós chegamos lá e deparamos com o enxame de vespa asiática. Como você extermina isso? Com fogo? Aqui, esse daqui, como é um ninho primário, né, um ninho pequeno, foi com inseticida mesmo. Tá?
Mas aqueles mais altos, ninhos secundários muito grandes, eles se exterminam com lança-chamas. E à noite. Tá? As larvas pedindo comida, a proteína, tá vendo como elas se movimentam? O tempo todo com a mandíbula pedindo comida. Todo mundo viu? Posso passar? Querem ver de novo? Olha como elas se movimentam. São famintas. Alguma pergunta? São carnívoras, mas precisam de glicose e frutose também, né? Então, aqui tem um vídeo que mostra o que qual é o seu nome? O Edivaldo perguntou se tem uma forma de colocar um inseticida na vespa para ela levar para a colmeia e contaminar a colmeia toda. Tem. Chama cavalo de Troia. O Fernando Afonso, meu amigo apicultor de Canessas, lá perto de Sintra, ele mostrou para a gente como é feito o cavalo de Troia, para a gente ter uma ideia. Mas é um método que eles se preocupam muito em usar esse método. É muito eficiente, porque ela vai e leva e mata o enxame todo, né? É muito melhor do que aquela isca que pode matar outros polinizadores também. Mas o problema dela, ela cair no rio, ela cair dentro de uma caixa d'água ou contaminar outras coisas. Entendeu? Então, vamos ver o vídeo, depois eu explico. Espera aí. Posicionar aqui. Pena que não tem o som. Na hora que ele pega a vespa, dá para ouvir o barulho dela igual de um helicóptero. Mas não tem, né? O Eric, não tem como, né, colocar o som. Tá. Tá bom, eu vou chamar o Eric para me ajudar. O microfone dá para ouvir bem. Pode pôr o microfone na frente do notebook aí. Vocês estão prestando atenção, né? Depois eu explico na segunda passagem do vídeo. Depois, fica aqui. Pode levantar. Esse aí ele pegou numa colmeia, é isso que ela estava lá? Não. Na colmeia dele. Na colmeia de abelhas, na frente da colmeia, elas ficam voando assim, tipo um helicóptero. Isso. Quando a abelha vem, para depois chamar o restante lá. Não. Tem vários tipos de ataque. Tem esse ataque que ela pega a abelha antes de entrar na colmeia, que ela está cheia de néctar do campo, ela pega essa abelha, ou que está saindo também, ela pega e já leva para a colmeia dela, para alimentar os filhotes. E tem um tipo que ela vem lá dentro, coloca o feromônio, volta na colmeia, avisa as irmãs onde está, e com o cheiro do feromônio que ela deixou, as 400, 500 vezes vêm e matam o enxame. Né? Então tem vários tipos de ataques. Tá? Vou colocar de novo aqui, vou explicar. Você parou? Dá para colocar o som agora? Mas eu tenho que finalizar a apresentação, né? Já está alta. E agora? Então tá. Pessoal, não vai dar para ouvir o barulho da vespa, tá? Infelizmente. Eu vou ter que desligar tudo aqui e não vai dar. Deixa eu colocar esse vídeo de novo e explicar para vocês. O Fernando pega a vespa na rede, ele coloca dentro de um vidro escuro com um buraco que ela vai ver a luz do sol e vai tentar sair por ali. Né? Automaticamente a abelha também faz isso. Todo mundo sabe aqui, né? Que ela vai em busca da luz do sol. Aí quando ela entra ali, ele prende ela com um pedacinho de plástico duro que ele tem ali, ó. Aí ele pega ela com uma pinça. E o que ele faz em seguida? Alguém prestou atenção na primeira vez que passou o vídeo? Ele corta as patas traseiras dela para ela não pousar no meio do caminho e ir direto para a colmeia com veneno. Cortou as duas patas traseiras. Quando tem o som do vídeo, dá para ouvir o barulho da tesoura. É dura mesmo, né? Ela tem um exoesqueleto muito duro. Passou o inseticida e passou um outro veneno em pó. Solta ela e ela leva para comer, para matar a colmeia. Esse método é muito eficiente. A gente sabe disso porque, antes de saber desse problema da contaminação, o Fernando usou
E o resultado foi muito bom. Ele não tem mais problema de vespa no apiário dele. Ele consegue produzir lá os 20, 25 quilos de mel por ano, né? Ele conseguiu controlar, mas ele deu de presente para o nosso amigo, né? Que levou lá para outra região perto de Fátima e chegou lá, o enxame foi atacado pela vespa. Quando ele voltou no outro final de semana, não tinha mais abelha na colmeia. Tá? Então, antes de eu vir para cá, eu recebi esse e-mail. Não, é perto de Fátima. Não é óbvio o nome da cidade, também não. Não, eu vou lembrar depois eu falo para você. Qual a pergunta? É um inseticida e outro inseticida em pó. Eu não sei te dizer o nome especificamente, é o... É aquele que ataca, que mata e extermina o formigueiro. Na regente? Eu posso falar para a senhora depois o nome do inseticida. Na regente? Hã? Regente? Não. Começa com F. Friponil? Não é. Pessoal, então, a doutora Tereza Portas, que veio me apoiando nas apresentações para falar sobre a vespa asiática, sobre o combate da vespa asiática, antes de eu vir para cá, ela me mandou esse e-mail. Eu resolvi colocar aqui na apresentação, só para a gente ter uma atualização melhor, ter uma ideia melhor, onde ela diz: Senhor Fabiano, aproveitamos para informar que ontem tivemos um encontro no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, no INAV, entre especialistas, biólogos, investigadores e apicultores de Portugal e Espanha. E, de fato, confirma-se que os efeitos da vespa velutina têm sido graves nos apiários, no ambiente, competindo com a vespa cabro, que é a vespa originária de Portugal, né, da Península Ibérica. Ela compete com a vespa da Península Ibérica na produção agrícola por destruição de fruta e impactos na população de polinizadores, não só de abelhas. Entenderam? Então, quer dizer, o problema vem aumentando, né? Então, eu acho que se alguém tiver alguma ideia para ajudar Portugal, para ajudar a Europa, eu acho que é muito importante, né? Alguém falou que tem uma ideia, né, para combater a vespa. Quem foi? O Luciano, né? No que diz respeito aos apicultores, a FINAP, a Federação Nacional de Apicultores de Portugal, também presente ontem na reunião, o encontro é muito ativo no que diz respeito a seu contributo para o controle da vigilância da vespa asiática. Essa organização estará, com certeza, aberta à troca de informações também sobre essa temática. Aí ela termina com uma pergunta: e no Brasil, tem esse problema de vespa velutina? Os melhores cumprimentos, Tereza Portas. Isso foi às 2 da tarde de hoje, 6 horas lá em Portugal, né? Eu respondi para ela dizendo que não, dizendo que nós estamos disponíveis também, se caso alguém tiver uma ideia para ajudar a combater essa vespa, né? Dizendo que o link da reunião de hoje vai estar disponível daqui a uns dias, que nós vamos enviar para ela, para eles assistirem. Sim, nós vamos passar para ela assim que estiver disponível o link. Então eu fui atrás de informações sobre a vespa asiática no Brasil, e o que fala? Que não há registro de vespas assassinas no Brasil. Ela foi nomeada também como a vespa assassina. Entenda os boatos sobre os insetos que vem rolando nas redes sociais, né? Que não é verdade. No Brasil não foi encontrado. Nos Estados Unidos sim, mas aqui no Brasil não. Mas eu acho que a gente tem que estar preparado e ficar atentos para esse problema. É só questão de tempo, né? Tomara que não, né? Tomara que não. É que tem as africanizadas, foi questão de tempo para chegar lá na América do Norte. Pode ser que seja.
Então, no jornal Estadão, eles garantem que elas não foram encontradas aqui. Essa é a fonte dessa informação, o jornal Estadão. E voltando àquela perguntinha do começo da apresentação, né? E nossas abelhas africanizadas? Né? Cadê a genética africanizada que estava aqui? O professor Leonel, ele apresentou esse gráfico numa apresentação à Pacame, está até na revista da Pacame, Mensagem 2, onde mostra o cruzamento das abelhas europeias com as africanas, que dá origem à africanizada, que é uma espécie que eu acho que se deu muito bem aqui no Brasil, devido à adaptação dela ao clima e à vegetação. Por mais que nós tivemos muitos problemas com essa subespécie criada pelo homem, esse híbrido, no começo, né? Vamos começar a desenvolver material para trabalhar com elas, fumigador, roupa. Meu amigo apicultor de Portugal, quando chegou aqui e viu aquele fumigador daquele tamanho, ele achou muito estranho, né? Porque lá eles trabalham com fumigadores pequenos ou sem fumigador. Então ele achou muito estranho aquele fumigador grande. Então, depois desse tempo todo, nós nos adaptamos, voltamos a produzir mel e trabalhar com as abelhas. Hoje já estamos mais acostumados e elas já estão bem adaptadas, né? Então, eu acredito que é importante a gente manter, como o Anderson Barros falou na palestra anterior, é importante a gente manter essa subespécie aqui, né? E parar com essa história de querer ficar introduzindo abelhas, né? Eu creio que o que pode estar influenciando na abelha africanizada, que está ficando mais mansa, eu estive conversando com o professor Orsi, que nós já falamos dele no começo da apresentação, que foi meu professor na Unital. Estive conversando com ele por telefone. Ele falou que tem várias hipóteses que podem estar causando essa mansidão nas abelhas africanizadas, pelo que eu tenho visto aqui na área urbana. Eu não sei na área rural, lá em Sorocaba eu estive lá, mexi com a abelha lá, e vi que realmente elas ainda estão bravas, né? Mas uma das hipóteses é agrotóxico, poluição que está afetando o sistema nervoso das abelhas. Tá? Não é nada comprovado ainda, é uma hipótese, tá? Que muda o comportamento das abelhas. Mesmo ela sendo africanizada, a agressividade dela, a defensividade dela diminui. Pode ser que seja isso, tá? Oi. Seria poluição, não agrotóxico. Agrotóxico? Não, porque tem agrotóxico que mexe com o sistema nervoso da abelha também, né? Mas não na mansidão. Porque se fosse agrotóxico, na zona rural estaria todas as abelhas mansas. Mas eu acho que, Celso, às vezes o resultado não vem de imediato, mas pode vir com anos depois. A gente tem que estar atento a isso também. Se descarta o agrotóxico, porque lá o agrotóxico mata logo, não deixa. Não, sim, claro, sim. Mas tem aquelas que perdem orientação, não tem? Quando são contaminadas com agrotóxico. Vamos ver, é uma pergunta que eu trouxe. Vamos ver se surge alguém disposto a pesquisar, né? Oi. É o seguinte, de liberdade de ser duas vezes. É o seguinte, Schimmer falava assim, que as abelhas europeias iam voltar. Não é o seguinte, tem umas abelhas, o africano não tem urgência química, não tem urgência fixa. Então esse gene, com o tempo, ia sumir esse gene. Então nós estamos encontrando hoje, eu trabalho com a abelha mansa. O herói, que já aparece aqui, trabalho com a abelha sem luva, sem máscara. Esse menino aqui, ó. Eu tenho foto dele no meio da piada. Qual o seu nome? Gabriel. Eu trabalho com abelha, Gabriel. Segurando o seguinte, segurando um quadro de abelha, não é europeia. Não é europeia. É africanizado. Então, nós trabalhamos com abelhas. Nós temos alemões, então nós selecionamos os alemões, as rainhas, e nós fazemos um trabalho diferenciado. Então temos abelhas de lampiário, e temos lampiário desse jeito. Aí o carro sem fumaça tem um vídeo aqui, tem vídeo nos celulares, né? Já mandei para várias pessoas. Então, assim, estão voltando as abelhas europeias, entendeu? Estão voltando, porque
como eu não tenho genes fixos, então está sumindo. Pode ser, é uma hipótese também. Não, além do agrotóxico, da poluição, que é uma hipótese, né? Pode ser a europeia também. Está voltando. Eu lembrei de uma coisa, você falando isso, eu estive lá em Resende, semana passada. Vocês sabem quem é o meleiro, né? O meleiro é a pessoa que vai lá no mato só para tirar o mel das abelhas, às vezes acaba matando o enxame, só pela bagunça que ele faz lá no enxame. Então, eu fui tirar um enxame de abelhas no bairro onde eu fui criado, para uma amiga, no alto de uma mangueira. Eu fui com ele, quer dizer, ele já era meu conhecido. E, por coincidência, eu cheguei lá, encontrei com ele, ele falou, eu vou lá com você, vou lá te ajudar a tirar um enxame da mangueira. Vou segurar a escada para você. Aí levei um macacão para ele, luva, bota para ele, né? Já anda dentro do carro. Levei assim, do carro lá para o local, porque eu não estava esperando encontrar com ele lá. Aí me vesti, me arrumei todo, e ele, olhando para mim. Aí eu falei, você não vai vestir não? Ele falou, não. Eu falei, por quê? Porque eu tenho tirado a abelha aí e não uso nada. Ele tem macacão, tem luva, tem tudo, mas não usa. E ele tem vídeo, eu queria colocar na apresentação, mas eles não encontraram. Ele e a esposa, esperando um ônibus lá na área rural, viram um enxame no mato, resolveram tirar e filmaram, sem roupa de proteção. E tinha mel. Quando ela tem mel e tem filhote, ela fica mais defensiva. Então vai explicar isso, né? Pode ser uma genética europeia? Pode. Será que ela se contaminou com algum produto que deixou ela mais mansa? Nós não sabemos. Né? Até a cor da abelha está mudando. A cor da abelha está mudando. O clima. Vocês vão ver o que... Isso que eu quero saber também. Eu trouxe essa pergunta para ver se vai surgir uma pesquisa em cima disso. Quem incorporou a abelha africana foi a italiana. Quando a abelha escura, ela ela fotogênese. A italiana que deu a sequência da abelha africana. Você pega a abelha escura, ela gênese volta. Agora, falando em poluição, quando eu fui fazer meu trabalho de conclusão de curso na Unital, o tema era metais pesados nos méis colhidos em enxames resgatados na área urbana e na área rural. Ia ficar muito interessante esse trabalho. Ia ficar muito bom. Eu queria saber quais os metais pesados que tinham nesses méis. Esses metais pesados, infelizmente esse trabalho não foi para frente. Eu tive que buscar outro tema, porque estava chegando o dia da apresentação, no final do curso. Aí eu fiz sobre a incidência de enxames de abelhas na Grande São Paulo. Né? É um trabalho muito interessante, não sei se eu já te passei, Alexandre, mas depois eu te passo, para você conhecer. É muito interessante. Tem um slide aqui que é um gráfico desse trabalho, que eu vou mostrar. Então, o que acontece? Os metais pesados no mel, o mel colhido na cidade aqui, perto da Raposo Tavares, o enxame que estava lá, instalado numa casa, eu vou lá, tiro esse enxame, tiro o mel, levo para casa para consumir. Posso vender esse mel? Não posso. Eu posso consumir se eu quiser, é responsabilidade minha. Esse mel tem metais pesados? Não sei, isso que o meu trabalho ia mostrar. Se tiver metais pesados, o que pode causar futuramente? Câncer. Né? Causa nas abelhas? Não, a vida delas é curta, elas vivem de 45 a 60 dias. Mas pode mudar alguma coisa no sistema nervoso dela, vai saber. Entendeu? Para desenvolver um câncer, consumindo mel contaminado com metais pesados por muito tempo, posso desenvolver lá com 80, 60, 80 anos. Né? Ou morrer e não desenvolver. Né? Mas é acumulativo no corpo do ser humano, é acumulativo. Os metais pesados são acumulativos. Então, as abelhas africanas chegaram em 1956 em Rio Claro, foram se espalhando ali, como dá para ver no gráfico, nos anos, chegaram lá no México. Não ultrapassaram ali para o Chile, por causa da Cordilheira dos Andes, né? E, como o nosso amigo ali atrás falou, elas vêm, ele acredita, né, que elas estão ficando... Quem falava isso aí é o Schimmer. Mais com genética europeia novamente. Né? É o seguinte, é doutor em apicultura, entendeu? Então é o seguinte, é um cara assim, que conhecia a fundo a abelha, a genética da abelha. Então ele afirmava que com o decorrer do tempo, como o africano não tem um genes puro, entendeu? O genes dela não é fixo.
Então, esses genes iam automaticamente se desfazer com o tempo. Sim. O que está acontecendo na atualidade. Com o tempo. Tempo. Pode ser o quê? Pode ser 20 anos, 30, 40, 100, 1000 anos, vai saber. Com o tempo. É. O que está acontecendo agora? Então nós estamos vendo hoje. Isso está 40 anos atrás. 40 anos atrás. O que nós estamos vendo hoje, eu trabalho com abelha, o pessoal trabalha com abelha. Nós trabalhamos com abelha. Então, assim, nós temos a abelha mansa, seguinte, a abelha. Eu não jamais vou colocar meu filho em risco. Esse menino foi no apiário meu, tem foto, tem vídeo, sabe? Ele seguinte, andando no apiário, levantando o quadro. Então, gente, tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa entrando em contradição, a nossa abelha não é mais tão brava como era antes. Tem abelha minha, né? Só eu quero deixar a parte para a pergunta. Só encerrar. E debate. Só encerrar. Tem abelha minha que eu abro sem fumaça, ele também tem. Qual o nome do senhor? Seu Samuel, deixa eu só terminar aqui, a gente já faz o debate, rapidinho. Pessoal, então, esse aqui é um gráfico do meu trabalho de conclusão do curso de pós-graduação na Unital, que mostra no decorrer de 3 anos, 2014, 2012, 2013, 2014, o acúmulo. Eu só recebia chamadas que faziam para Pacane, para a Cidade das Abelhas, para tirar enxame de abelhas. Tá? E depois de boca em boca, quem ia me conhecendo ia me chamando também para tirar as abelhas. Então, vocês podem ver que a cada ano vinha aumentando, quase duplicando o número de chamadas. Tanto para mim, quanto também para a zoonose, quanto também para o Alexandre, para outras pessoas que trabalham com resgate de enxame de abelhas, a cada ano aumenta mais. A frequência de enxames na área urbana vai aumentando. E para falar para vocês, não sei se o Alexandre pode me confirmar isso, mas 90% dos enxames que eu tiro na área urbana são saudáveis, não tem varroa, não tem doença, não tem nada. Em todos esses anos que eu tirei abelhas, em São Paulo, de 2011 para cá, que eu fiz resgate de enxame de abelhas, eu encontrei um enxame doente. Tá? Dos outros. Encontrei também o Atma túmida lá na Receita Federal, um enxame que eu fui capturar tá? No Porto de Santos. Então, uma varroa, muito difícil encontrar um enxame doente. O homem não põe a mão e ele está lá, saudável. Né? E a cada ano vem aumentando muito. E depois disso aqui, eu fui para Portugal, né, em 2018, voltei, as abelhas estão mais mansas ainda. Continua aumentando o número de enxames? Continua aumentando o número de enxames. Tá? Então esse trabalho, depois eu te passo, Alexandre, é muito interessante. Fui orientado pela professora Lídia Barreto. E aqui eu achei essa matéria também sobre as abelhas de Fernando de Noronha, que hoje elas estão bem mansas. Saiu essa reportagem na Globo que mostra os apicultores lá trabalhando sem roupa de proteção nenhuma, né? Eu não sei se o Zovário pode me ajudar com isso, mas fizeram um trabalho, foi em 1982. 1982, a Pacame, junto com outros órgãos, a USP também estava junto, levaram abelhas italianas puras para a ilha de Fernando de Noronha para tentar mantê-las lá e começar... Ilha Vitória. Não foi Fernando de Noronha? O Joás. Tá. Então foi em Ilha Vitória. Sim. No começo, né, pelo que eu ouvi dizer, o zangão africano chegou lá e começou a fecundar as rainhas italianas. Vários zangões atravessaram mais de 10 quilômetros de oceano para chegar lá e fecundar. Sabotaram o projeto na época. Né? E como você me explica hoje que em Fernando de Noronha tem essas abelhas italianas puras que os zangões não vão lá fecundá-las? Isso que eu quero saber. Tá bom? E agora eles estão querendo espalhar essas abelhas pelo país, mas eu acho que a gente deve dar preferência à nossa subespécie africanizada. Né? Esse é um pensamento meu. Portugal, a abelha ibérica. Né? E que a gente se conscientize para isso.
Então, vou deixar todo mundo com essa pergunta. Vamos ver se surge um pesquisador que vai buscar essa resposta para a gente. Eu quero agradecer, meu contato está aí. Quem quiser copiar, pode entrar em contato. Muito obrigado pela atenção. Agora, quem quiser debater perguntas, fiquem à vontade. Tem mais um microfone aí? Tem mais um microfone aí? Tem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tu. Então, por favor. O microfone vai chegar até você. Antes, deixa eu ver que todos escutam. Fabiano, você. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre doenças e produção. Produção você já falou, né? E o interessante lá, o mel da região, né? Quer dizer, uma coisa que nós fazemos aqui no Brasil. A gente mistura tudo e manda embora. Primeiro responda a pergunta do Eloy ou qual é o seu nome? Tá bom. Bom, o Eloy quer saber com relação às doenças. Olha, para falar a verdade, eu não gosto de me aprofundar em doenças das abelhas. Não gosto. Não é o meu forte, não me interessa muito, mas, assim, eu prefiro ter um enxame saudável, né? E acabou o assunto. Mas tem problema de doenças de abelhas em Portugal? Tem. Principalmente por causa da varroa, que enfraquece muito os enxames. Tá? Com relação à produção de mel, se eles misturam as floradas. O que eu percebi lá, existe mel com floradas misturadas também, porque naturalmente a abelha, quando vai para o campo, né, a abelha é igual ao consumidor, ela chega no supermercado, eu não vou falar igual a dona de casa, porque tem um amigo meu que briga comigo. Ele me chama a atenção, ele é português, ele fala, olha o preconceito. Então, o homem também vai para o supermercado, o que a gente procura? Ficar em oferta, não é? A abelha é igual, ela vai para o campo, ela procura o que tem mais, ela vai na florada maior que tem para ela aproveitar que está ali disponível, para depois ela passar por uma florada menor. Então, acaba misturando, querendo ou não, né? Agora, essa história de levar para o interposto, misturar floradas diferentes, depois embalar tudo junto, eu creio que não. Mas eles também têm o mel que é classificado como silvestre lá, tá? Mas também tem mais, o que mais a gente vê nos supermercados são os méis com o nome da região ou com o nome da florada, tá? E eles estão fazendo uma campanha muito grande no país para vender mais os méis regionais. Parar de comprar mel que vem da Espanha. Tem muito mel da Espanha sendo vendido lá e é aquele mel que eles autorizaram, aquela mistura de glicose. E muito consumidor não sabe disso. E até mesmo lá os europeus perguntavam para mim, como que eu faço para comprar um mel garantido? Era fácil, eu falava para eles, compra o mel de Portugal. Tem mel brasileiro lá no mercado? Não encontrei. Não tem. Se tem, eles importam, né? E às vezes acaba colocando, como faz com a Espanha, no rótulo, né? Mistura de méis. Aí coloca lá Espanha e o nome dos outros países. Qual é o seu nome? Meu nome é Lira Ornelas Godoy. Lira Ornelas Godoy. Sou estudante de serviço social, quase me formando, professora de inglês e atuo em várias áreas de atuação, principalmente na área da saúde, né? Bom, a minha pergunta é sobre o predador da vespa. Boa pergunta. Olha, não falamos aqui, né? O assunto é tão extenso. O predador da vespa, em Portugal, praticamente não tem. Tá? É um gavião que justamente na hora que ele precisa atacar a vespa, que é a época dos ninhos primários, né? Parece que ele não faz esse uso ele não come a vespa nessa época. Então tem um gavião que é mais lá para o sul do país, que tem mais e ele está parece que já está na lista de extinção. Tá? Mais alguma pergunta? Eu sei que na China, na Índia,
e na Indonésia, elas têm mais predadores. E lá também as abelhas já têm a técnica de defesa. Quando a vespa vai na colmeia para deixar o feromônio, para depois de chamar as outras, nessa primeira vez que ela vem, as abelhas se juntam em volta delas, é uma técnica de defesa, aquecem elas até 49 graus e meio, a abelha suporta até 50, ou é o contrário, 48 graus, a abelha suporta até 49,5, uma coisa assim. Ela aquece aquela vespa e ela morre ali assada. Não leva a informação para o enxame para vir atacar. Então lá as abelhas já têm essa defesa. Agora na Europa não, infelizmente. E aí eu creio que na África e aqui no Brasil também não. Mais perguntas? Fabiano, sobre a mansidão das nossas abelhas, parece óbvio o que eu vou dizer, mas eu penso que a própria preocupação dos verdadeiros apicultores em fazer, né, a mudança da linhagem para uma abelha mais mansa. Então eu penso que isso tem se intensificado e na enxameação, na enxameagem tem tornado aí uma mansidão. Pode ser que com anos, né, passando, pode estar dando resultado bom. Isso, e o pulgão, realmente, eu pesquisei, é da família dos afídeos, né? É um inseto diminuto também chamado de piolho das plantas, né? Pessoal, todos assinaram a lista de presença? Todos? Assinaram todos? Uma coisa que foi falado sobre agrotóxicos aqui, uma pesquisa feita pelo Malaspino na Unesp de Rio Claro, Celso, eles fizeram a pesquisa que você, quando passa o veneno, até 4 horas, as abelhas, depois das 4 horas a abelha não morre. Mas depois de 4 horas o veneno está lá, está diluído, numa quantidade menor, a abelha não morre. De repente ela fica com essa contaminação e pode chegar junto com o que o Fabiano está falando, né? Um pouco fica, né? Um pouco do veneno fica lá. Tá certo? Gente, vamos agradecer. Mais alguma pergunta? Vamos agradecer. Oi. Sobre os gatos de enxame. Eu moro na Vila Guilherme, tem uma praça que tem um enxame muito valente. Bem no pé da árvore, né? Existe alguma maneira de resgatar esse enxame? Repete, por favor. Existe, mas é assim, ou a vida da árvore ou a vida das abelhas. Tem que decidir. Dependendo se a árvore for não tiver um porte muito grande, ou você corta a árvore. Se ela está onde? Na área rural? Está na praça. Então, se ela oferece risco à saúde humana, se não der para tirar ela viva, ela tem que ser exterminada. E tem uma lei que autoriza isso. Tá? Então, é uma pena? Mas, primeiramente, a saúde humana. Né? Então, ou corta a árvore e tira as abelhas, ou mata as abelhas e matar enxame de abelha, quase em São Paulo, você elimina ele, é crime ou... Tem uma lei que autoriza. Tá? Em 1992 essa lei foi criada. Também tem uma portaria que protege ela provisória. A apis mellifera? Sim, protege como exótica. Tá, mas no caso que oferece risco à saúde humana, aí sim eu acredito que ela tem que ser terminada, porque não tem outra forma. Remoção, também tem a questão do dolo. Uma remoção. Questão do? Dolo. Ah, sim. A culpabilidade se alguém levou uma ferroada, enfim. Aí que tá. O apicultor, eu vou até puxar um gancho dele aqui só para. Às vezes as pessoas pegam, eu tenho uma árvore pública. Eu falo, isso não pode mexer. Por quê? Se a abelha picar alguém, vamos na pior das hipóteses, a pessoa seja alérgica e venha a falecer, o dolo não vai ser de quem contratou. O dolo vai ser do apicultor, porque ele é o técnico, ele é o profissional responsável e que sabe o risco. Isso mesmo. Da mesma forma, se você for trabalhar numa empresa grande e picar algum funcionário, o apicultor é o responsável. Oi? Na realidade, a nossa abelha ficando mais mansa é bom ou é ruim? Olha, se ela ficar mansa, mas continuar produzindo da forma que a africanizada produz, é bom. Entendeu? Mudando de vespa para abelha, você quer dizer, né? Não de pato para ganso. E cadê o Álvaro? O Álvaro não veio hoje? O Álvaro, você não tem nenhuma pergunta, Álvaro? Poxa, Álvaro, estava esperando uma pergunta difícil sua, até me preparei. Qual a probabilidade dessa vespa chegar no Brasil? Qual a probabilidade da vespa chegar no Brasil? Eu acredito que hoje em dia, com a quantidade de navios, de aviões que tem se deslocando, a probabilidade é grande. Entendeu?
chegou na França em 2004, chegou Itália, Portugal, Espanha, 2010, 2011, e agora já está se alastrando por tudo quanto é lugar. Tem essa vespa na África? Não, eu creio que não, que ainda não. Por isso que a gente não sabe se aqui no Brasil também, regiões tropicais, ela vai conseguir. Gente, no avançar da hora, tem mais perguntas? Vamos, porque... Por favor. Tem uma pergunta aqui, senhor aqui, ó. Eu queria saber a realidade dessas abelhas africanas, se é verdade que elas vieram num navio para fazerem uma experiência numa ilha aqui no Brasil e elas escaparam, por isso que... Qual o nome do senhor? João Carlos. Senhor João Carlos, boa pergunta. As abelhas africanas, a pedido da USP, o professor Kerr foi até a África, né, e trouxe as 3 subespécies e foi num navio. No navio. Ele saiu de lá com 50 enxames, chegaram vivos aqui 27, né? Se alguém tiver algum dado diferente aí, queira corrigir. E ele não levou para uma ilha, ele levou para Rio Claro, interior de São Paulo. Mas elas eram para ser feita uma experiência numa ilha. Sim, não. Era para ser feita numa ilha? Na ilha. Tá. Então, aí a sequência da história. Longe da população, elas iam ficar lá. Mas lá em Rio Claro, que aconteceu o acidente, a gente não sabe como, se foi... como é que diz? Estagiário. Não, se foi intencional ou não. Tem várias hipóteses aí das abelhas africanas terem fugido, porque o professor Kerr mantinha a tela excluidora nos alvados. Tem várias hipóteses. Um funcionário pode ter ficado com pena de ver as operárias saindo pelaquela tela, foi lá e tirou a tela, e o zangão saiu, começou a fecundar as italianas, como o Anderson Barros falou aqui no mês passado. O zangão africano é mais rápido no voo para fecundar a rainha europeia, e o zangão europeu é mais lento. A rainha africana nasce antes da rainha europeia, né? E com isso ela destrói o berço das outras rainhas que estão para nascer, e assim o enxame fica mais africanizado, né? Propiciando aí a genética africana. Não sabe se a colmeia caiu e os zangões se fugiram, não sabe ao certo, tá bom? Essa história, mas eu não sei. Álvaro, você sabe dessa ilha que era para ser levada? Não, eu não me lembro. Eu fiquei sabendo dessa história. A ilha? O Salvário. Nunca houve esse interesse de ter outra coisa. Porque essas abelhas foram simplesmente colocadas no bairro lá de Rio Claro, certo? E deixaram. Abandonaram. Tá? E não venha falar o contrário do que isso da época. Ninguém corrige os ovários que ele é da época. Como disse aqui o Eloy, 105 anos de apicultura. Né? De apicultura. Mas queria saber melhor é o Álvaro, que é primo do Kerr. Então ele é da família do Kerr. Então ele está aí para provar. Gente, por favor. O Pascom que abriu a tela lá, porque teve uma história que eu ouvi, foi o seguinte: disse que o Alvir trouxe as abelhas, pôs lá no Instituto da Luiz Queiroz, lá, né? Aí viajaram, não avisaram o rapaz. Quando ele chegou lá, viu aquelas caixas tampadas com tela, ele pegou e abriu todas. Tem uma história também assim, a história não dá para saber. Eu confesso a você que não sei dizer para você. Entendeu? Porque pode ver que sempre o Pascom está no meio. As abelhas foram colocadas lá, isso eu digo porque meu pai frequentava muito a região de Rio Claro, né? E as abelhas foram colocadas lá e simplesmente deixaram. E teve outro probleminha também que ninguém conta, né, Dom? Que o Alvir estava dando essas rainhas para muita gente, né? Gente, tem história que ele levou a rainha para o pai do Álvaro, né? O dito ditado. Levou a rainha para o seu pai também, Salvador? Não? Bom, gente, vamos agradecer o Fabiano. E depois...
Depois nós vamos convidá-la para mais uma palestra, para tirar as dúvidas, né, Fabiana? E vamos diplomá-lo, né? Diplomar é legal, né? Entregar um diploma para ele. E aí? Tem que entregar aqui 10 horas. Vamos fazer um sorteio rapidinho aqui. Alguma pergunta mais para... Chega, né? Deixa pro próximo. Deixa só, como no começo eu agradeci aqui, na hora do agradecimento, eu citei algumas pessoas importantes que eu conheci na história da agricultura do Brasil. Eu não citei o pai do Álvaro, né? O seu Dito Pintado, eu também tive o grande prazer de conhecer. Tem uma foto com ele, abraçado. Então, foi uma pessoa também que fez história da agricultura no Brasil que eu fico muito satisfeito. Eu também conheci o pai do Álvaro. Agora tira uma foto com o Álvaro para ir para a posteridade. Tá? Por favor, Eric. Alô, começa? Começa. O que vai ser sorteado? O primeiro vamos sortear um boné. Número 31. Não, só vai até o 29. Até o 30. Não, mas tem. Vamos lá. Número 2. 02. Antônio Nascimento Pimentel. É isso? Antônio? Cadê o Antônio? Antônio. Alô, tudo bom para você? Depois nós vamos juntar para ter uma foto que colocar na revista. Essa matéria aqui, além de ficar gravado na TV Apacã no YouTube, também vai ser na revista Mensagem Doce. Número 29. Só uma coisinha. Essa matéria que vocês falaram aí, que o Alexandre falou, do CNAE, isso aí, está na próxima revista, tá? Foi enviado para o nosso professor Orlando Liberato, lá de Santos. Então vocês leem lá direitinho e tiram as dúvidas lá, tá? 29? Número 29. Vicioso está dando, rapaz. Quanto tempo aquele chapéu para você? Vicioso está dando. E tem uma cartinha aqui de cobrança. Cartinha de cobrança que você não aparece mais aqui, pô. Nosso diretor não aparece nas reuniões e eles mandam cobrança para ele. Mais um chapéu. Número 11. 11. Você lê para mim, João Carlos? Não. João Carlos. Você é João Carlos aí? Olha o seu João. O homem do dinheiro. O homem do dinheiro. Mais um boné para o senhor aí. Parabéns. Número 23. O livro. Vamos sortear o livro do Apicultura Empresarial, do ator 23. Pedro. Calma. Pedro da Rosa Santos, tá? 23, quase. Ele não veio, esse rapaz. Luciano Silva. Esse ele não tem. Parabéns. E agora vamos sortear os livros do Zovário. Depois se pede o autógrafo do autor do livro aqui. Número 26. Quem? Álvaro Chaves de Oliveira. Esse eu vou pegar. Vai pegar? Você não tem esse livro com você, Álvaro? Não tem? Sacanagem, pô. Próximo. O Fabiano falou assim que eu não fiz muita pergunta. Mas fazer pergunta para quê? Se ele não sai de casa, tudo que queria saber, eu já fiquei sabendo. Número 04. 4. Vixe. Silvério, não sei o que lá. Silvério. Silvio Luiz. 4. Silvio Carlos Luiz. Silvio Carlos Luiz. Cadê o Silvio Carlos Luiz? Silvio Carlos Luiz. Tudo bom, Silvio? Seja bem-vindo. Aparece sempre aqui, hein? Esse homem aqui, gente, é especialista em produzir rainha. Junto com Samuel. Eu queria trazer ele para fazer uma palestra aqui, mas ele não quis ser. Vamos acabar parar, vamos começar outro com o Silvio. Mais um livro. Número 21. 21. Lira. Yes. Parabéns. 03. Calma, meu.
está muito nervoso aí, tá não? Vamos sortear a camiseta da Pacame. Ela é G. Depois se não der certo, você vem na loja e troca. Isso, número 03. 03? José Costa. Josenei Costa da Rocha. Josenei. Josenei. Você vai ter que trocar. Hein? Acabou? Tem mais? Acabou? Acabou? Pô, gente. Tem uma agenda aqui do. Gente, muito obrigado por vocês todos terem vindo aqui. Próximo dia 6 de julho estamos aqui com mais uma palestra, certo? Então, é isso. Sábado e domingo estamos lá, né? A Cacilda, com o Álvaro lá no curso, lá, vai mais gente lá buscar nós. E obrigado por vocês. Valeu. Pessoal do